14 de agosto de 2018, ao vivo, na Rede Globo. A jornalista Isabela Camargo apresentava a previsão do tempo. No meio da fala, ela esquece o nome da capital do Paraná. Trava, gagueja, os olhos perdem o foco por alguns segundos que parecem uma eternidade para quem assistia. Não foi um branco qualquer, foi o corpo dizendo ao vivo, na frente de milhões de pessoas que não aguentava mais. O diagnóstico veio depois. Síndrome de burnout. Ela levou 4 anos para perceber que estava doente. O caso de Isabela não foi uma exceção, é retrato. No Brasil, os afastamentos por burnout cresceram quase 500% entre os anos de 2021 e 2024. Somos hoje o segundo país no mundo com mais casos de síndrome de burnout, segundo a International Stress Management Association. Você já sentiu isso? Talvez esteja sentindo isso agora. Aquele cansaço que não resolve ao dormir. Aquela sensação de que fazer qualquer coisa exige um esforço extremo. E talvez você ainda não saiba, mas o seu corpo pode estar a um passo de travar, literalmente. Este é o Arquivo Oculto, e hoje vamos entender o que realmente acontece dentro do corpo quando ele chega no limite e trava. Mas o que é burnout de verdade? A Organização Mundial da Saúde reconhece oficialmente o burnout como um fenômeno ocupacional, resultado de estresse crônico no trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Não é uma frescura, não é falta de resiliência. É uma condição com critérios e diagnósticos claros, reconhecidas internacionalmente. A definição médica aponta 3 pilares centrais: exaustão de energia extrema e persistente, distanciamento mental do trabalho, que se manifesta como cinismo e negativismo, e a redução significativa da eficácia profissional. Os 3 precisam estar presentes, e os 3 têm uma origem biológica real, não apenas psicológica. O trabalho sempre exigiu esforço. Mas o que mudou nas últimas décadas foi a ausência de uma fronteira, o e-mail que chega às 23 horas, o grupo de WhatsApp da empresa que nunca dorme, a sensação de que estar disponível o tempo todo já faz parte do contrato de trabalho, mesmo quando não está escrito em lugar nenhum. Pesquisas mostram que jovens até 35 anos de idade são hoje o grupo mais afetado pelo burnout, enfrentando pressões profissionais, financeiras e sociais de forma simultânea, numa intensidade que gerações anteriores não experimentaram da mesma forma. O burnout começa exatamente aonde o estresse crônico começa, no eixo HPA, hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais. Mas aqui ele vai além. Não é apenas estresse sustentado, é o sistema de resposta do estresse sendo usado por tanto tempo que ele começa a falhar. Nos estágios iniciais, o cortisol fica elevado de forma quase constante, com o corpo tentando sustentar o desempenho de que está sendo exigido dele. Mas existe um limite biológico, e quando esse limite é ultrapassado por tempo suficiente, algo contraintuitivo acontece. Ao invés de diminuir o alto, o cortisol começa a cair. Esse fenômeno é descrito na literatura científica como disfunção do eixo HPA, ou, popularmente, como exaustão adrenal. As glândulas adrenais, que vinham produzindo cortisol em ritmo acelerado, começam a perder capacidade de resposta. O corpo, que antes reagia em qualquer estímulo, com um pico de energia e alerta, agora não consegue mais reagir direito a nada. É por isso que as pessoas em burnout severo relatam uma exaustão diferente do cansaço comum. Não é sonolência, é a sensação de que não existe mais energia para mobilizar, porque biologicamente não existe de fato. O sistema que gerava essa energia está esgotado. O hipocampo, já comprometido pelo estresse crônico prolongado, no burnout, apresenta uma redução de volume ainda mais acentuada. Mas o dano não para aí. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento, controle de impulsos e tomada de decisão, perde atividade significativa. É por isso que pessoas em burnout relatam dificuldade extrema de concentração, esquecimentos básicos, dificuldade de organizar pensamentos simples. Não é falta de inteligência, é um córtex pré-frontal literalmente operando com recursos insuficientes. Ao mesmo tempo, a amígdala, o centro de alarme do cérebro, fica hiperativa. O resultado é uma combinação cruel: menos capacidade de raciocinar com clareza e mais reatividade emocional, irritabilidade, choro sem motivo aparente, sensação de ameaça constante, mesmo diante de situações simples. O que aconteceu com Isabela Camargo ao vivo tem um nome técnico: um episódio de disfunção cognitiva aguda, provocado pela sobrecarga extrema do sistema nervoso. Quando o cérebro está nesse estado de exaustão, ele pode simplesmente falhar em tarefas básicas, como lembrar do nome de uma capital que a pessoa sabe de cor. Não é frescura,
nem distração. É o sistema central de processamento operando além da sua capacidade. Estágio 1. A fase de herói. O burnout não começa com exaustão, começa com excesso de entusiasmo. A pessoa assume mais responsabilidades, trabalha mais horas, se orgulha de dar conta de tudo. Esse estágio é frequentemente elogiado pelo ambiente de trabalho, e é exatamente aí que a armadilha começa a se fechar. No estágio 2, a negligência com as próprias necessidades. O sono começa a ser cortado, as refeições ficam irregulares, o lazer e o convívio social são os primeiros a sair da agenda. Não tenho tempo agora, depois eu recupero. O corpo começa a acumular um déficit que ele não esquece, mesmo que a mente insista em ignorar. No estágio 3, deslocamento de conflitos. A pessoa começa a perceber que algo está errado, mas em vez de endereçar a causa, projeta o problema em outro lugar. A culpa é do meu chefe, a culpa é da empresa que eu trabalho, a culpa são dos meus colegas de trabalho. Há um elemento de verdade nas queixas frequentemente, mas o foco na causa externa impede o reconhecimento de que o próprio padrão de comportamento também precisa mudar. No estágio 4, a negação dos próprios valores. Hobbies, amigos e até mesmo a família passam a ser vistos como obstáculo para o trabalho. A pessoa se isola progressivamente, convencida de que a produtividade é a única coisa que importa. No estágio 5, o colapso. Esse é o estágio que os sintomas físicos e mentais se tornam impossíveis de ignorar. Insônia severa, dores físicas sem causa aparente, crise de ansiedade, episódios como o de Isabela Camargo, quando o corpo simplesmente para de cooperar, e em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas o detalhe que faz toda a diferença: cada um desses estágios pode durar meses ou até mesmo anos. E é exatamente por isso que o burnout pega tanta gente de surpresa. A pessoa não percebe a progressão, porque ela é lenta, até o dia que o corpo trava. E parece que aconteceu do nada, mas não aconteceu do nada. Isso foi construído de forma silenciosa, estágio por estágio. Mas o que o burnout deixa de marca no nosso corpo? No sistema cardiovascular, o cortisol cronicamente desregulado, seja elevado nos estágios iniciais ou insuficiente nos estágios avançados, compromete diretamente a saúde cardiovascular. Estudos associam um burnout severo a um risco significativamente maior de eventos cardíacos, incluindo arritmias e infarto, especialmente em pessoas abaixo dos 45 anos, uma faixa etária onde esses eventos seriam estatisticamente raros. No sistema imunológico, pessoas com burnout adoecem com mais frequência e se recuperam mais devagar. A desregulação hormonal prolongada compromete a função das células de defesa, e o estado de inflamação sistêmica de baixo grau se mantém ativo continuamente, criando terreno fértil para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Na saúde mental, o burnout não é tratado. É hoje reconhecido como fator de risco direto para depressão clínica e transtornos de ansiedade generalizada. Diferente de um episódio passageiro de estresse, o burnout severo deixa alterações neuroquímicas que podem persistir mesmo após o afastamento do ambiente que causou o esgotamento. É por isso que muitas pessoas relatam que, mesmo anos depois, ainda sentem os efeitos. Uma sensibilidade maior ao estresse, uma fadiga que retorna com mais facilidade do que antes. Mas qual seria o tempo médio de recuperação que muitas das vezes ninguém espera? Um dos dados mais subestimados sobre o burnout é o tempo necessário para a recuperação real. Não são semanas. Estudos acompanhando profissionais afastados pelo burnout severo mostram que a recuperação completa do eixo hormonal e da função cognitiva pode levar de 1 a 2 anos, mesmo com tratamento adequado. Isabela Camargo levou 4 anos só para reconhecer que estava doente. O tratamento e a recuperação vieram somente após isso. Mas qual seria o caminho de volta? O que realmente trata? Primeiro, não é um vale-terapia que resolve. Um estudo de Harvard em 2019 encontrou algo desconfortável. Programas corporativos de bem-estar, meditação, ginástica laboral, palestras motivacionais têm impacto mínimo na saúde geral dos funcionários quando a causa raiz do burnout não é endereçada. Tratar burnout exige mais do que apenas paliativos. Em casos de burnout severo, o afastamento do ambiente que causou o esgotamento não é luxo, é necessidade clínica. O corpo precisa de tempo e ausência de estímulo estressor para que o eixo hormonal tenha qualquer chance real de recuperar. Insistir em continuar trabalhando durante o processo de recuperação prolongada somente aprofunda o dano. Os casos de recuperação mais bem-sucedidos envolvem acompanhamento conjunto de psiquiatria, psicologia e, em muitos casos, nutrição e clínica geral, porque o burnout afeta múltiplos sistemas simultaneamente.
Tratar apenas o aspecto psicológico, ignorando o impacto hormonal e físico, costumam resultar em recaídas. O elemento mais citado por pessoas que se recuperam do burnout severo não é uma técnica específica. É a reconstrução parcial de limites, aprender a dizer não, redefinir o que produtividade significa e, principalmente, parar de tratar o próprio valor como pessoa, como um sinônimo do que se produz no trabalho. Isabela Camargo estava ao vivo, na televisão, na frente de milhões de pessoas, quando o corpo dela simplesmente decidiu de que não dava mais para continuar, fingindo que estava tudo bem. A maioria de nós não vai travar na televisão, vamos travar em silêncio, numa reunião, dirigindo, numa noite qualquer em que o corpo simplesmente diz chega. O burnout não é o oposto do sucesso. Frequentemente, é o que acontece exatamente com quem mais se dedica, com quem mais se esforça, com quem mais carrega. Não é sobre ser fraco, é sobre um sistema biológico que tem limites e que esses limites, ignorados por tempo suficiente, cobram a conta de uma forma que ninguém escolhe. Se alguma coisa nesse vídeo soou familiar, talvez seja a hora de parar de ignorar o seu corpo, que já está tentando te dizer algo há muito tempo. Se você se interessou pelo esse vídeo, também convido você a assistir um outro vídeo que nós temos aqui no mesmo canal, falando sobre estresse crônico e alguns outros assuntos bem interessantes. Manda esse vídeo para algum amigo que você se lembrou, talvez aquela pessoa que mais trabalha, que mais se dedica no seu trabalho, que pode estar fazendo um grande favor para aquela pessoa. Até o próximo vídeo e um grande abraço.